Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje você ouvirá uma história que aconteceu nas ruas quietas de Contagem, Minas Gerais. Uma história que muitos juram ter testemunhado, mas poucos sobreviveram para contar. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para conhecer o cortejo da madrugada. Eduardo sempre foi alguém que gostava da rotina. Trabalhava como vigilante em uma empresa de segurança e, por isso, tinha horários rigorosos. Acordava todos os dias às 3h45 da manhã, tomava café ainda com os olhos meio fechados e saía de casa pontualmente às 4h15. Nesse horário, as ruas de Contagem estavam sempre desertas. Só o som de seus próprios passos o acompanhava, ecoando pelo asfalto molhado do sereno da madrugada. Era uma quarta-feira chuvosa quando tudo aconteceu. Eduardo sentiu um arrepio assim que abriu a porta de casa. A névoa estava mais densa do que o normal, tão espessa que mal conseguia enxergar o portão. A sensação era de que algo invisível o observava. Ele tentou ignorar e seguir em frente, mas foi então que ouviu um som que não deveria estar ali. Passos, lentos, arrastados, como se algo pesado fosse arrastado pela rua. Eduardo apertou o passo e olhou para o fim da rua. Seu coração disparou. Um cortejo estava se formando no meio da névoa. Dezenas de pessoas vestidas inteiramente de preto, com longos capuzes que escondiam seus rostos. Caminhavam em silêncio absoluto e cada uma carregava um caixão. Mas não eram caixões fechados, estavam abertos. Eduardo sentiu o estômago revirar quando percebeu que dentro deles havia corpos. Corpos que não pareciam mortos. Os olhos arregalados e brilhantes encaravam o vazio, e seus peitos subiam e desciam de forma trêmula, como se ainda respirassem. "Meu Deus", murmurou, incapaz de se mover. Com mãos trêmulas tentou filmar a cena com o celular, mas quando ligou a câmera, a tela estava completamente preta. Sem sinal, sem bateria, sem nada. Era como se o aparelho tivesse sido drenado de toda a energia. Eduardo procurou um esconderijo desesperadamente e se encolheu atrás de uma árvore grossa. Tentava controlar a respiração para não ser notado, mas sentia algo, como se os olhos das figuras encapuzadas atravessassem o tronco. De repente, um deles parou, virou-se lentamente em direção à árvore e apontou diretamente para onde Eduardo estava. Um a um, os outros membros do cortejo pararam e viraram os rostos para o mesmo ponto. E então Eduardo viu. Debaixo dos capuzes, olhos vermelhos intensos brilhavam na escuridão. Eles não apenas o viam, eles o marcavam. Eduardo não pensou duas vezes. Correu em disparada para casa, tropeçando nas próprias pernas. Trancou todas as portas e janelas. Puxou móveis para bloquear a entrada e encostou-se na parede da sala, tentando se convencer de que tudo não passava de um pesadelo. Mas a névoa o seguiu. Ela se infiltrava pelas frestas das janelas, escorria pelas paredes como se tivesse vida própria. E com a névoa vinham os sons. Passos arrastados no corredor, risos abafados que pareciam de crianças, e o ranger da madeira. Madeira de caixões sendo abertos. "Não, não, não!" Eduardo chorava baixinho. Naquela madrugada, Eduardo desapareceu. No dia seguinte, vizinhos estranharam o silêncio e foram até a casa dele. Quando entraram, o que viram jamais será esquecido. Eduardo estava deitado no meio da sala dentro de um caixão. Estava vivo, respirava, mas não falava uma única palavra. Seus olhos estavam tão arregalados que pareciam gritar por socorro, como se a mente dele ainda estivesse presa em algum lugar que ninguém poderia alcançar. A notícia se espalhou pela vizinhança e logo pela cidade inteira, mas ninguém soube explicar o que aconteceu. Desde aquela noite, dizem que a cada madrugada de quarta-feira um novo cortejo aparece em algum canto da cidade. E toda vez, alguém desaparece. Alguns acreditam que são almas penadas que nunca foram enterradas corretamente e vagam em busca de companhia. Outros juram que se trata de um culto antigo, ligado a rituais de imortalidade, que coleciona vivos em caixões como oferenda. Mas a verdade é que ninguém sabe o que é. O que se sabe é que, se você estiver acordado de madrugada e ouvir passos lentos na rua, olhe pela janela com cuidado. Mas se vir pessoas encapuzadas carregando caixões abertos, não grite. Não se mova, porque eles já te viram. E você é o próximo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para mais relatos obscuros como esse. E lembre-se, na próxima madrugada, talvez o cortejo venha até você.